Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem jovem, beleza? Começando mais um vídeo aqui do seu canal O Cinquentão. Esse mais um vídeo lá daquela nossa playlist de carros fora de séries nacionais, né? Aqueles esportivos. Tivemos vários carros, várias empresas que fabricaram ali entre a década de 70, 80, 90 carros esportivos nacionais, né? Então tivemos aqui no canal, já tivemos o Aurora, já tivemos o Irapuru, tivemos também o Santa Matilde. E hoje o pedido especial, nosso amigo Vonei de Oliveira, né? E o Vonei, até por sinal ele é gaúcho, essa empresa que eu vou falar hoje também era gaúcha, era a Miura. Miura, sim, pelo nome você já deve estar lembrando aqueles carros especiais, bem afilados, aquele bico em formato em cunha. Pois é, essa era a Miura, lá de Porto Alegre. E ela começou ali no início dos anos 70, né? Na verdade, quem começou toda essa história foi o Aldo Besson, que comandava a Aldo Capas, e fazia bancos, tapeçaria, acessórios automobilísticos, entre outras coisas. E aí, ele se uniu com o Itelmar Gobi, e para juntos eles criaram um carro esportivo brasileiro, claro, já mais ou menos nos mesmos moldes lá da Puma, né? Que usava o quê? Usava um chassi de Brasília ou de Fusca, e a mecânica AR 1600, para dar um gás e também para baratear na produção, né? Além de tudo, ele tinha a carroceria dele toda em fibra de vidro, né? E assim, os sócios começaram a fazer o primeiro protótipo, né? E no final de 76, eles já pretendiam apresentar esse protótipo no Salão do Automóvel daquele ano. Só que, infelizmente, o protótipo não ficou pronto, e aí foi ficar pronto só em 1977, e aí ele foi oficialmente apresentado à imprensa especializada da época. Lembrando que, como eu falei aqui dos outros carros, né, o Aurora era uma espécie de um clone da F40 com motor turbo e tal, o Irapuru, lá na década de 60, um carro todo feito em chapa, motor 3.8 Chevrolet, um carro com portas estilo asa de gaivota, todo feito em chapa, tal, legal. E aí tivemos o Santa Matilde, que foi, eu acho que um dos foras de série nacionais mais luxuosos que nós tivemos à época, né? Todo em couro, tal, mecânica 4.1 do Opala, show. E a Miura veio se diferenciar no quê? Sendo os carros mais tecnológicos para aquela época. Para aquela época, então, era o carro mais tecnológico. Para você ter uma ideia do sucesso da Miura, quando ela apresentou o carro lá no salão de 77, para ter uma ideia, quando ele começou a ser fabricado, né, como ele começou a entrar em produção, já existiam 100 unidades já encomendadas para serem entregues já. Olha só que loucura isso para a época, né? E aí, quando começaram a produzir, já tinham essas 100 encomendadas, mas já começou a se formar uma fila de espera para os outros modelos. Então, o primeiro modelo da Miura foi o quê? Foi o Miura Sport, que você vai ver imagens aí, é aquele que tem um formato bem em cunha, né? A frente bem bicuda, bem característico dos veículos Miura. Era um carro muito bacana. Para você ter uma ideia, né, da época, ele tinha farol escamoteável, volante de direção com controle elétrico de altura, regulava a altura do volante eletricamente, isso nos anos 70 já. Olha só que loucura, né? Ar-condicionado, rádio AM, FM, interior bicolor, né? Bancos reclináveis, rodas exclusivas de liga leve e, cara, uma loucura. O carro, para a época, era muito, mas muito, muito tecnológico. Aí você vai perguntar, mas Miura, eu acho que eu já ouvi esse nome. Pois é, esse nome é de um carro da Lamborghini, lá dos anos 60, que era o Lamborghini Miura, né? E aí, a Miura, na época, né, achou esse nome bacana, né? E realmente é um nome
legal, Miura, soa bem, né? E aí criou a empresa com esse nome. E na maioria das vezes as pessoas sempre olhavam os carros Miura e às vezes não falavam nem o nome do modelo do carro, mas falavam, olha, um Miura, olha, um Miura. Por causa do design, né? Era uma coisa bem específica, bem legal. Então, a Miura começou aí. E aí, como eu falei anteriormente, ele usava o quê? Chassi da Brasília, com um motor 1600, dois carburadores com um câmbio normal, né? 4 marchas da própria Volkswagen, que usava toda a mecânica Volkswagen, né? E aí, com uma carroceria em fibra de vidro. O Miura Sport, o que foi lançado na época, ele chegou à máxima de 160 km por hora. Pode não parecer muito hoje em dia, né? Mas, para a época, era uma velocidade muito boa com esse motor. E os carros que utilizavam, Brasília e tal, não chegavam nessa velocidade mesmo com esse motor. Mas como ele era mais leve, mais aerodinâmico, então ele chegava nessa velocidade muito bem. E a Miura, opcionalmente, oferecia versões dos motores 1.7 e 1.8. Só que aí eles eram feitos sob encomenda por um preparador lá do Rio Grande do Sul mesmo, ali de Porto Alegre. E esse carro foi produzido até final de 79, substituído pelo Sport 2 em 1980. E basicamente era praticamente o mesmo carro, né? Tinha alguma mudancinha ali interna, tal, uma coisinha ou outra, mas basicamente era praticamente o mesmo carro. Lá no Salão do Automóvel de 1980, junto com o Miura 2, foi apresentado um protótipo. Um protótipo. Era com a mecânica Passat TS, né? O mais conhecido, o MTS, né? E ele foi batizado de MTS. Provavelmente, né? Uma abreviação de Miura TS. Já em 1982, a grande novidade, batizado de Targa, a versão de produção do protótipo MTS, revolucionava os padrões de construção de quase toda a linha Miura, né? Com a adoção do motor a água, o MD-270, que era o motor usado no Passat na época, né? E aí o MD-270, 1600, com tração dianteira, né? Diferente do que acontecia antes, que como eles usavam mecânica Volkswagen, eles tinham a tração traseira, né? E isso, claro, na época foi uma grande novidade, porque a Miura já queria atualizar o carro, né? Porque o carro era bonito, era chamativo, mas o desempenho não era, pode-se dizer, não era aquilo que se esperava de um esportivo com mecânica Volkswagen, né? Então eles queriam manter todo o visual, né? Mas com uma melhor performance, né? E aí, claro, né? Depois de 1980 aí vieram vários outros modelos. Eu vou deixar imagens na tela. Não dá para falar de todos eles porque a Miura lançou muitos carros, tá? Muitos modelos. Então, para não ficar um vídeo longo demais, eu vou falar só nos principais, tá? Só nos principais, né? E no MTS, quando começou a ser lançado com a mecânica Passat TS e tal, quando foi lançado o Gol GT, motor 1.8, já um motor mais bravo e tal, ele também foi introduzido na linha Miura. E aí saíram alguns Miuras com o motor do Gol GT, um câmbio de 5 marchas. Então, imagine o ganho de desempenho que o carro teve, mesmo em vista do motor, o MD-270 1.6 do Passat. Então o carro ficou muito mais legal, ficou muito mais arisco, né? E aí também, óbvio, tivemos versões conversíveis, tivemos as versões Spider. Cara, o carro era muito legal. E ele tinha essa pegada, né, de tecnologia. Para ter uma ideia, depois de 84 saíram alguns Miuras até com TV no painel, televisão. Hoje em dia, a maioria dos carros saem com multimídia, né? Na época não existia multimídia, mas o pessoal da Miura colocava TVzinha de 8 polegadas no painel. Era um negócio bem legal mesmo, né? E aí tu podia abrir a tampa do porta-mala eletricamente, dentro do carro. Ficou o volante escamoteável, né? Elétrico, que era muito legal. Alguns vieram também
com o acionamento dos bancos elétricos. Isso, anos 80. Olha só que coisa maluca. Era muito legal, né? Aí, em 1986, veio uma nova versão da Miura, que era o Miura Saga, né? Batizado de 787. Por que 787? Porque era o sétimo modelo em 1987. Então, eles criaram esse número 787. Coisa de maluco, mas é isso aí mesmo. E aí ele já vinha, né? Com motor 1.8, todos eles já vinham com motor 1.8, né? A álcool, só que não era o do Gol GT, era do Santana. 1.8 Santana com 106 cavalos a álcool. Era um carro bacana, lindão, lindão, lindão. Aí, em 1987, veio aquele que é um dos carros mais bacanas, né? O X8. Ele é um carro todo diferenciado, é um carro lindo, e esse tinha uma coisa que nem carros de fora do país tinham. Ele tinha um sintetizador de voz. O carro falava. Ele falava, ponha o cinto, os faróis estão acesos. Era uma coisa primitiva, mas era o que tinha de mais moderno no mundo, para falar a verdade, né? Era muito legal mesmo. E, além de tudo, tinha sensor crepuscular, né? Acendia os faróis quando anoitecia. Era uma coisa muito legal, muito legal, muito legal. Aí, em 1988, o AP 1800 foi substituído pelo AP 2000, né? O 2.0. Aí já deu mais 110, ganhou mais 10 cavalinhos, né? Foi para 116, deu uma melhorada, e esse também entrou além, lá do X8, entrou no Saga 2 também, né? Que era o mais barato da linha. Vamos dizer que era o mais barato da linha, né? E aí, em 89, chegava o Top Sport, né? Que era basicamente o X8, mas com a frente mais arredondada e alguns avanços importantes, como a adoção da injeção eletrônica do motor 2.0. E aí já ficou um carro melhor, manutenção melhor, e ganhou mais cavalaria. Aí foi para 125 cavalos. Isso oficialmente. Mas línguas, né? Aquelas fofoquinhas, né? Dizem que o carro tinha mais. Ele tinha uma preparação a mais na sua injeção para ele dar mais cavalaria. Mas aí, por causa de impostos e tal, eles declararam oficialmente como 125 cavalos, né? E esse Top Sport, além do motor 2.0, né, com câmbio manual, tal, ele também vinha com 2.0, mas com câmbio automático. O próprio câmbio automático da linha Volkswagen, né? Aí o cara queria um luxo a mais e tal, esse tipo de coisa. E ele também vinha, né? Se você pedisse, ele vinha equipado com freios ABS. Na verdade, ele foi o primeiro carro nacional com ABS, apesar de não ser produção em massa, né? Mas era um carro nacional e ele foi o primeiro a vir com ABS de fábrica, né? Aí só depois veio lá no XR3 Fórmula, se eu não me engano. E em 1990 veio o último carro da Miura, né? Foi o Miura UX11. E na verdade não tinha basicamente mudança nenhuma do Top Sport, né? E aí, nessa época, a Miura já estava amargando a baixa de vendas. E nessa época a Miura já estava vendendo pouco, né? Caíram as vendas porque foram liberadas as importações, começaram a vir carros mais modernos, né? E mais, não digo mais barato, mas com preço parecido, né? E oferecendo mais, na verdade, né? Não digo até tanto em tecnologia, mas até em luxo e tal, porque o Miura era um carro muito exclusivo. Na verdade, ele era um esportivo, né? Esportivo, 2+2, né? 2 adultos e, lá atrás, 2 crianças. E olhe lá, tem que ser crianças pequenas. Então, infelizmente, a Miura perdeu forças e em 92, infelizmente, em 1992, a Miura encerrou a sua produção. E aí não fabricou mais, e aí encerraram toda a produção dos seus carros, né? Então, infelizmente, essa foi
a história da Miura, né? Que ela vendeu mais ou menos, né, em torno, porque sempre se fala em um pouco mais, um pouco menos, né? Infelizmente a indústria nacional tem esse grande problema de ter acervo de números e datas exatas, modelos exatos, né? Mas estima-se que a Miura tenha fabricado mais de 3.500 veículos na fábrica gaúcha em Porto Alegre. E aí, um adendo, né? Lá em 1992, quando ela encerrou a produção dos veículos, né? Ela apareceu transformando carrocerias, né? E lançando cabines duplas da Chevrolet D20, oferecendo grande parte das tecnologias que elas usavam nos carros nessas caminhonetes. Olha só que loucura, né? Então, de repente, você vai achar em uma, talvez, vamos supor, acho uma D20 de 1992, com algumas das tecnologias que a Miura empregava em seus carros. Tá bom? Então, essa foi mais uma história de um esportivo nacional, um carro fora de série, que não era o mais luxuoso, mas era o mais tecnológico do Brasil. Tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradecendo você, claro, por ficar comigo até agora. Espero que você tenha gostado. E se você quiser saber a história de um outro carro nacional fora de série, deixe aí nos comentários, tá bom? Tô indo embora. Tchau. Fui.